Boa noite, gente querida. Olha, a nossa terça-feira, você já sabe, é o nosso encontro. Todas as terças-feiras com alegria, viu? Nossa parceria tá dando super certo, RC Vale. E você já sabe, nos acompanha pelo Facebook, Beth Ribeiro, viu? A minha página, aquela que eu dou bom dia todos os dias para vocês. E no YouTube é o canal Combina Oficial. Deixa aí o seu comentário, porque a nossa intenção aqui é boa, minha gente. É para levar e contar sempre histórias de cruzeirenses que estão elevando o nome da nossa cidade, que estão dando orgulho, viu? E hoje é com muita alegria. Você que nos acompanha toda terça-feira vai falar, lá vem mais um amigo da Beth, né? Porque, graças a Deus, eu tenho bons amigos, eles estão sempre aqui, a gente está sempre combinando. Mas hoje é uma surpresa muito boa, porque ela aceitou nosso convite, ajustou a agenda e eu não a conheço pessoalmente, a gente está aqui pela primeira vez fazendo um podcast, eu já falei que eu sou até madrinha dela, viu? Mas, gente, deixa eu apresentar aqui uma nova amiga. E ela é bailarina, é coreógrafa, profissional de educação física, ela é empreendedora, ela estuda mecânica quântica. Eu vou querer saber o que é isso. Vocês também, né? Ela ama dançar, ela gosta de colocar as mãos na terra e estudar a Bíblia. Olha quanta coisa que a gente combina. Ela descobriu que a sua missão é ajudar pessoas a vencer a obesidade e criar uma consciência corporal treinando os músculos. Ter autoconfiança e independência. Ela gosta de mudanças e ela desenvolveu um método SBC. A gente vai querer saber também o que é esse método. Eu não sei, mas eu acho que eu devia fazer um alongamento, assim, olha, para conversar com ela. Seja bem-vinda, muito Débora obrigada. Carneiro. Que bom ter você aqui, viu? Eu também estou muito feliz de estar aqui estreando o meu primeiro podcast. Por isso que ela vai ser minha madrinha. Deus abençoe. Ô, Débora, eu falei tudo certinho? Falou tudo certinho. E falei pouco, né? Porque o seu currículo é mais do que isso. Imagina, já tem muita coisa aí. Me diz uma coisa, bailarina desde cedo? Desde cedo, desde os 3 aninhos. Não por opção, mas por uma necessidade. Eu nasci com o joelho tortinho. Na época, o pediatra pediu para minha mãe fazer o uso daquelas botinhas. Sim, que vinham com ferro. Doloridas. Então, ele disse à minha mãe, ou você coloca a botinha, ou tenta o balé clássico, que força os joelhos para fora, e a gente vê no que dá. E você fez balé aqui em Cruzeiro mesmo? Fiz balé aqui em Cruzeiro, com professores daqui. E aí, entrei no balé para poder melhorar o joelho. Melhorou e nunca mais saí. Aí tomou gosto. Tomei gosto e fiquei lá para sempre. E bailarina, né? Uma vez bailarina, sempre bailarina. Sempre. Postura. Sempre. Disciplina. O balé, ele formou muito a minha personalidade. Em vários âmbitos da minha vida. Disciplina com horário, com coisas, desafios, com o corpo, a música. Minha professora de dança me influenciou demais na questão musical. Então, a dança é uma base na minha vida. E aí, pelo balé ser uma dança também, já te encaminhou assim a cuidar do corpo? Sim. E já foi para a educação física? Sim. A educação física foi uma coisa contínua. Eu, quando tinha 15 anos, entrei para trabalhar numa escola e não podia dar aula de educação física porque eu estava no ensino médio ainda, né? Claro que não, menina. Você tinha 15 anos. Exatamente. E aí a diretora da escola na época falou, olha, então você fica com as aulas de dança, eu te ensino a ser professora e você ensina elas a serem bailarinas. Que legal. Então eu comecei a atuar como professora de dança com 15 anos. E aí ali, dentro desse contexto escolar, eu fui para a educação física para pegar as aulas de educação física, porque eu queria trabalhar nesse universo. E aí eu fiquei ali. Estou lá até hoje. Faz 27 anos que eu trabalho na mesma escola. Nem parece, né, gente? Com esse rostinho parece. aí. Agora, você comunica muito bem, viu? Eu vi as suas redes sociais, assim, e eu vejo muita verdade na sua comunicação. A questão de ser professora ou essa disciplina de bailarina te levou a esse papo reto, assim? Vamos falar a verdade, com clareza, com transparência? Eu senti isso em você. Eu acho que sim. Eu acho que todo professor quer levar uma verdade, quer levar a verdade, né? E dentro da minha área, eu acho que eu não tinha outro caminho
porque eu trabalho com pessoas que estão buscando um objetivo. Então, eu trabalho com criança que está aprendendo a andar, com adolescente que está se desenvolvendo ali entre a fase de criança e adulto e ainda não sabe, né? Eu estou ali nessa transição. Eu também atuo com mulheres que engordaram muito na gestação ou não conseguiram voltar ao seu peso pela saúde ou por si só. Então, o psicológico está dentro de tudo. Então, eu acho que a minha forma mais clara e mais simples de chegar até essas pessoas tá aparecendo, né? As pessoas estão vendo que é verdadeiro. É verdadeiro. E é muita doação, não é mesmo? Muito. Eu sempre digo que um professor, ele muda a vida da gente, não é mesmo? E eu tive vários professores assim que eu, nossa, recordo muito, tenho muita gratidão. E a gente acaba tendo uma referência, né? Sim. Professor de dança, então, Sim. não é? Falar, eu quero fazer igual ele, eu quero fazer aquele passo. Eu quero aprender a fazer... Fala um passo aí de bailarina. Ah, tem um espacar. Espacar. É o mais famoso, todo mundo conhece, né? Nossa, eu quero fazer igual a minha professora, né? Assim. Eu gosto muito de ser professora, muito. E eu acho que essa área é uma área que me deu orgulho, porque eu conheço muitas pessoas que cruzam comigo na rua e dizem, olha, eu lembro daquele dia. E, às vezes, eu não lembro, porque não foi marcante para mim, porque eu estava ali, naquela rotina e naquela coisa de ensinar que, para mim, eu estava fazendo mais do mesmo, vamos dizer assim. Sim. Mas eu toquei a pessoa em algum momento. Então, eu percebo o quanto um professor toca mesmo uma pessoa num momento. Então, hoje eu tenho filhos de alunos que fazem aula comigo. Isso é muito bacana. Eu passei na vida do pai, marquei ele de alguma forma, e ele falou, procura a Débora. Ela vai colocar alguma coisa ali na sua vida. Então, isso para mim é muito gratificante, porque significa que eu consegui mudar, alterar alguma coisa na vida das pessoas. E em algum momento você falou, acho que não é nada disso não, viu? Eu acho que eu quero fazer outra coisa da vida. Sim, teve. E não foi uma vez só, não. É mesmo? Eu acho... Você gosta de mudanças, né? Eu gosto de mudanças e, às vezes, me parece que quando você cai na rotina e não está tendo mais novidade, aí eu comecei a pensar, eu vou fazer outra coisa, não quero mais ensinar, já ensinei muito, eu já dei 10 anos de aula, eu vou migrar para outra coisa. De 10 em 10 anos, a gente dá uma pensada na vida, assim, a gente quer algo novo, né? Diz que isso é real. Será eu que acho também. Pode ser. Eu acho. E eu lembro que teve uma fase, assim, que eu sentei com meu esposo, falei para ele, eu não quero mais dar aula. Isso daqui já deu para mim, não é mais o que eu quero fazer, e eu vou investir em outra coisa. A gente abriu um outro negócio. Na própria escola mesmo onde eu atuo, eu falei para minha diretora, eu quero tentar outras coisas aqui dentro. E ela catou, falou, vamos para a coordenação. Eu e meu marido abrimos um empreendimento, e foi magnífico, que foi saindo da minha área que eu percebi que ela era a minha área, que não tinha como eu sair só dela. Só deu uma voltinha. E eu acho que, por isso que, assim, eu tenho muito hábito de conversar com Deus, né? E no momento que eu estava procurando uma coisa nova, em nenhum momento eu senti um freio, sabe assim? Não faz, não vai. Na minha cabeça eu só tinha ímpeto para fazer. E eu acho Era um sinal verde. Era um sinal verde. Vai lá e faz. Que legal. Abre o empreendimento, sai da sala de aula e para de trabalhar como personal. E eu fui. Vesti a camisa, honrada, tipo assim, fiz o que eu... Dei meu melhor até aqui. E fora da sala de aula, eu lembro que eu tive muito contato com outros professores de educação física dentro da escola onde eu atuava. E eu olhava eles e falava, não é daquele jeito, não é assim, não, eu ia fazer diferente. Eu pensava comigo, se fosse eu, esse aluno não ia estar sofrendo desse jeito. Se fosse, o tempo todo. Sim. E também com os meus personagens. Eu vendo os meus personagens parados, desestimulados, engordando, sofrendo com um novo método de outra pessoa, né? E eu comecei a pensar, se fosse eu... Ai, sabe quando cai uma ficha? Não é se fosse eu tinha que estar ali realmente. E aí eu lembro que eu comecei a ficar infeliz nesse empreendimento novo, que eu super aprendi, foi super bom para a minha vida, mas foi ali que eu pensei, eu sou professora.
Eu tô querendo o quê em outro lugar? E aí eu chamei minha diretora e falei, eu quero voltar para a sala de aula, eu quero atuar na quadra. É ali que eu sou feliz, é ali que eu me dou, né? Exerço o meu talento. E aí, de novo, aquela conversa com Deus, com aquele sinal verde. Eu lembro que a primeira vez que eu pensei, gente, as pessoas vão pensar que eu sou doida. Uma hora eu quero, uma hora eu não quero. E aí, de repente, eu falei, não, você vai falar que você tem certeza que é isso daqui e acabou. Olha. E foi isso. E eu lembro que quando eu falei para minha diretora, eu quero voltar. Eu não falei. Ela mesma falou, Débora, sai da onde você tá e vamos voltar? Aí eu falei, vamos. Quando? Ela falou, amanhã. Vamos que coisa amanhã. boa. E aí eu voltei com muita vontade e voltei a estudar, a pesquisar. E aí a mídia social aconteceu rápido, porque de repente eu sabia que eu gostava, mas não tinha certeza. E foi fora dela que de repente eu falei, é isso. Ô, Débora, tô vendo você falar, te ouvindo e vendo um brilho no seu olhar. É isso. Viu? E eu acho que isso é tão bonito. Essa semana que passou, eu escutei isso. Beth, que bom que você inventa moda, que bom que você está sempre se recriando. Olha, Débora, a gente combina aqui, viu? A gente combina, é verdade. Porque como isso nos faz bem, isso só vai agregando, né? De talentos. Eu falo que é como se a gente estivesse fazendo uma viagem e a gente para aqui nesse ponto para tomar um café e aí você conhece ali ao redor. E aí você vai mais um pouquinho e fala, não, acho que eu vou entrar nesse outro passeio aqui. A gente se abre ao novo. Mas depois volta, né? Para nosso caminho, para o nosso rumo ali, para o nosso destino. Eu acho que se nessa mudança, vamos dizer, nessa tentativa de sair da minha área, eu tivesse me descoberto em outra e estivesse feliz, também tá tudo certo. Tá tudo bem, Porque eu entrei muito nova na escola, na dança, e de repente eu comecei a pensar comigo, eu não escolhi nada disso, ela aconteceu. Era isso que passava na minha cabeça. Com tudo que a gente lê, de escolhas, e eu via na escola as pessoas pensando, eu não sei o que eu quero ser. Aí eu comecei... Meu propósito, né? Exatamente. Aí eu comecei a pensar, eu também não fiz essa escolha. Então, essa escolha não é minha. E, de repente, se eu tivesse encaminhado para outra coisa, estava tudo certo também. Tudo certo. Mas o mais bacana é que eu fiz a troca, ela durou 1 ano e meio, só 1 ano e meio. E depois, quando eu retornei, foi unânime o tanto de pessoas que começaram a falar para mim. A gente sabia que você estava indo para o caminho errado, Débora. Olha! Mas a gente não queria te desanimar, Débora. Quando você falou que ia sair da escola. E aí eu falei, nossa, que engraçado. Né? Eu me afundando e ninguém falava nada. Aí assim, mas eu acho que todo mundo respeitou esse momento, né? E deu tudo certo, eu voltei, acabou, não tem mais jeito. Ô, Débora, fala pra mim, mecânica quântica, isso é um curso, é uma faculdade, é uma disciplina, é uma área? Como é que você estuda mecânica quântica? Gente, foi tão novidade isso pra mim. A mecânica quântica, ela estuda tudo que é micro, tudo que é pequeno, tudo que você não vê a olho nu. E como eu sou muito espiritualista, e eu não vejo Deus, né? Eu também não vejo Deus. Eu sinto, eu acredito, eu tenho fé, mas eu não vejo. Então, eu comecei a buscar pela ciência, como que a ciência poderia definir Deus? Porque hoje a gente já tem aí muitos cientistas que desmistificam essa história de que ou você acredita na ciência ou na fé, né? E fui buscar informação, fui ler, porque antigamente... era uma coisa só. A política, a ciência e a religião, ela era uma coisa só. E, de repente, depois, com a era industrial, isso foi subdividido. Então, ou você faz ciência e descobre coisas, ou você tem fé. E eu lembro uma vez que uma pessoa que eu gostava muito falou para mim, Débora, eu acho você tão inteligente para você ter essa fé. E aquilo me chocou, como se para as pessoas terem fé, elas não precisassem ter estudo. Tem que ser humilde. Exatamente. E aí eu falei, não, eu vou buscar alguma coisa que prove isso, não é possível, né? E aí a mecânica quântica caiu no meu colo de forma muito maravilhosa, e eu digo que ela mudou minha vida. Que legal. Porque ela estuda tudo que você não vê. Então, por exemplo, agora nós estamos aqui permeados pelas ondas do rádio. E não estamos vendo. E não estamos vendo, mas as pessoas têm certeza que ela está aqui porque ela está nos ouvindo.
ela se conectou nessa frequência e está nos ouvindo. É a história do Wi-Fi também, né? Exatamente. Como a gente precisa dele, mas cadê ele? Exatamente. Então, só que aí a mecânica quântica, ela foi comprovando que essa onda, ela está aqui há muito tempo. Não foi o homem que descobriu. Ele descobriu como usar. Mas ela está aqui há muito tempo. Então, por exemplo, a mesma onda que está me conectando com você aqui agora, ela me conecta com alguém lá no Japão, do outro lado do mundo. E é uma onda só. Ela está aqui desde que aconteceu o Big Bang. Então, assim, para mim, muito claro que Deus está permeando tudo isso, né? Sim, muito claro. Então, fui buscando respostas para coisas que eu já sentia e já vivia. E quando as pessoas falavam de fé e de ciência comigo, eu falava, peraí um pouquinho, você tem 5 minutos? E aí eu falava, vamos tentar olhar de outra forma. Por exemplo, aí eu trago para a minha área. Eu tenho muitos alunos que não conseguem, de jeito nenhum, emagrecer, fazer dieta, fazer uma caminhada. Não consegue, porque não estava dentro da rotina dela. E hoje eu consigo, dentro da mecânica quântica, com a minha faculdade e a minha vivência, chegar na pessoa e fazer ela entender que dá se ela trocar um pontinho por vez. Porque as nossas células, que estão aqui, né, dentro dos nossos corpos, elas são todas formadas por átomos. E tudo tem átomo. Essa mesa tem, esse copo tem, nosso corpo tem, essa blusa tem. Se o átomo fosse instinto do planeta, tudo ia acabar numa hora só. E esses átomos, as nossas células, elas se renovam a cada 90 dias. Então, por exemplo, você está tentando fazer uma atividade física agora e não consegue. Se você parar dentro desses 90 dias, você ainda vai estar com os velhos hábitos e velhas células. Então, eu sempre vou colocando ali de forma psicológica, para a pessoa entender, espera mais um pouquinho, deixa um pouco de célula morrer e nascer uma nova, porque ela vai nascer uma nova com um pouquinho de hábito novo. Então, você vai trocando de pouco em pouco até você virar uma chave. Gente. Às vezes as pessoas falam, eu virei a chave. Ela não sabe como que ela virou, mas ela virou de pouco em pouco. Ninguém vira uma chave da noite para o dia. Você não amanhece, hoje eu não bebo, hoje eu bebo e amanhã eu não bebo mais. Não, é um processo. Sempre é um processo, porque o nosso corpo faz parte da natureza. Você põe uma sementinha ali, não tem uma árvore amanhã. Né? E dentro desse processo, a mecânica quântica, ela explica exatamente como que uma semente explode dentro da Terra e germina uma outra árvore que vai gerar muitas sementes. Tá tudo conectado. A natureza, a Mãe Terra, Deus, a mecânica quântica, a frequência. Então, quando a gente vai entendendo dessa forma, fica mais fácil. Por isso que a mecânica quântica entrou aí na minha vida. Não, e deve ser muito complexo também, porque você está presente em todas as áreas, não é mesmo? É muito, muito grande. Embora estude coisas pequenas, mas tem, né, uma complexidade. Tem uma complexidade, porque, por exemplo, o nosso celular só existe hoje por conta da descoberta da mecânica quântica. Senão não teria celular, não teria essa transmissão que nós estamos fazendo. Então, o nome, né, física quântica, já distancia as pessoas, porque parece que eu tenho que estudar física. Aquela física de Newton, né? Sim. E não que não tenha, mas não é não é metódico, não é decorado. É uma coisa mais tranquila de entender. De entendimento, de abertura de mente mesmo, né? Gosto disso, viu? Gosto mesmo. E você gosta também ou melhor, aqui eu disse que você descobriu a sua missão de vida, que é ajudar pessoas. Foi... Mas você já está ajudando desde os 15 anos, moça. Como professora eu ajudo e sou ajudada, né? Sim. Porque eu ouso dizer que eu também exploro todas as pessoas que estão fazendo aula comigo, porque elas sempre têm alguma coisa. Vocês ouviram bem? Explora vocês. Eu exploro. Eu exploro todas as pessoas que estão comigo, porque tem uma troca. Por exemplo, eu aprendi na faculdade a psicologia do exercício. Mas cada pessoa que chega com uma dificuldade, ela vai além do que aquela matéria me colocou ali, né? Então, quando você vive na prática, você aprende mais. Então, quando entra um aluno com um problema, eu penso, opa, eu não conheço esse problema, eu vou explorar ele. Então, eu estou doando e estou recebendo. Eu vou ali... Sempre assim.
né? Eu acho que em todos os aspectos da nossa vida, né? Todos. Hoje, por exemplo, aqui estou te entrevistando e o quanto de conhecimento que você está me dando. É uma troca. O tempo todo é uma troca, né? O tempo todo. Agora, a nossa vida, e você diz que somos compostos de átomos e tudo isso, somos seres muito complexos também. Qual que é a ligação nossa tão profunda com a terra? Porque você ama colocar a mão na terra. Amo. Tem flor na casa dessa moça, Tem. em todos os cômodos. Tem. Aliás, hoje eu passei a manhã mexendo com isso, com terra. Por que isso faz tanta diferença? Por que conecta tanto a gente? Eu acho que observando a natureza, eu fiquei mais tranquila. Eu sou muito acelerada, sempre fui muito acelerada. E até um período da nossa vida, você quer fazer, né? Quer fazer, quer acontecer. E você vai buscando sempre coisas que te deixam mais acelerada. Sim. E aí, estudando a mecânica quântica e orando muito, eu vi que esse contato com a natureza acalma um pouco mais. E aí, quando você aprende que a Terra te dá mais daquilo que você oferta para ela, você se apaixona. Então, eu nunca fiz terapia, eu nunca fiz porque talvez não me apresentaram, não tenho nada contra, não é isso. Não me apresentaram, né? Não foi necessário. Até mesmo porque eu acho que foi a terra que me deu isso. Foi a sua terapia. Foi terapêutico para mim. Plantar, ver uma planta surgindo, modificar os ambientes, entrar na minha casa e ver que tem flor. Entender, por exemplo, né? Às vezes eu troco um vaso de lugar, daqui a pouco eu troco de novo. Aí o Leandro fala para mim, você vai tirar esse vaso, tá tão bonito. Eu falei, mas ela não gostou de morar ali. Porque a planta... Ela não usa... Ela gosta dos lugares. As nossas palavras, mas ela escolhe onde ela quer viver. Quer dizer, Exatamente. Tem vida ali, né? Então, a terra fez bem para mim. Você não fez terapia, você fez terapia. Eu fiz terapia. Você faz terapia. Eu faço o tempo, quase todo dia, se deixar. Ô, Débora, quando a gente conversa com as pessoas assim que estão muito ligadas na saúde física, né? A gente percebe assim que é como se a gente fosse, quando fosse no restaurante, a comida é boa, você quer que todo mundo se envolva, né? Mas a gente até falava sobre isso. Existe novas invenções nessa área, porque a gente conhece aí uma turma que acha que está inventando coisas, ou talvez inventando siglas, inventando métodos, inventando sei lá o quê, que parece que tem tanta coisa nova e a gente fica para trás, em todas as áreas, né? Acho que você tem a sua, mas parece que tudo, assim, tem sempre uma fome, assim, de ter algo novo, você tem que saber disso. O que você acha disso? Na sua área, né? De educação física, assim, né? No seu caminho aí. Eu acho que olhando para a história, nós evoluímos bastante na minha área. Porque, vamos colocar aí há 100 anos atrás, nós não sabíamos tanto quanto a gente sabe hoje de articulação, de força muscular. Não se sabia o que se sabe hoje. Então, de fato, nós temos mais conhecimento. Mas nós não inventamos mais nada, porque o músculo... Ele vai e vem, é o mesmo desde dos nossos avós. Desde que o mundo é mundo, o músculo é o mesmo. Agora, o que faz bem para o músculo, eu não posso negar que a gente, de fato, evoluiu. Então, a gente precisa, sim, ouvir o que a ciência, os estudos estão trazendo de novo para não se fazer mais, né? Por exemplo, dá um exemplo, assim, longe disso, mas para entender. Antes de se descobrir a anestesia, as pessoas arrancavam o dente na dor. Ai, meu Deus. Então, não se pode... Exatamente. Então, a gente não pode negar que a descoberta da anestesia foi maravilhosa. Porque muitas pessoas morreram arrancando o dente. Né? Então, houve uma evolução. Agora, na minha área também houve muita evolução dentro dos exercícios. Por exemplo, uma pessoa que está aí em recuperação... Uma gestante, o que ela pode, o que ela não pode. Antigamente, a gestante não podia fazer nada. Hoje, a gente já sabe que ela pode. Nossa, no quinto dia, no outro dia já está lavando Exatamente. Cabelo, né? Que bom, que bom. Então, eu acho que, de tempo em tempo, a gente vai entendendo que existe evolução no estudo, sim. A gente precisa estar atento nela. E você que está nos acompanhando, olha quanta coisa a gente já está aprendendo com a Débora aqui, não é mesmo? Mas agora eu quero entrar em umas perguntas aqui, gente.
atuais. Ai, meu Deus. Débora, que história é essa? Não vão para academia, não? Vão fazer exercício em casa, é isso? Na verdade Ela não. defende essa bandeira. Eu defendo. Na verdade, eu não. É que eu defendo a bandeira de não ir para academia. Eu defendo a bandeira que se você não consegue ir e não gosta, vamos fazer em casa. Não tem desculpa, então. Não tem desculpa, exatamente. Tá. Porque tá tudo certo com a academia. A gente em casa tem condições de fazer... por exemplo, eu vi que você fala, você pode ter um degrau na sua casa e virar um step. Isso. A gente tem condições, sim. Na verdade, a academia é um ambiente próprio. Por quê? Lá vai ter um profissional, vai ter aparelhos, você colocou uma roupa para ir, você saiu de casa. Ir para academia é o ideal. É o ideal para quem consegue, para quem tem disciplina. É o ideal. Você tem lugares próprios para algumas coisas. Vou dar um outro exemplo. É muito bom assistir filme no cinema, mas você pode assistir em casa. Sim, sim. É o mesmo filme, mas são ambientes distintos. De vez em quando... Excelente exemplo. De vez em quando você vai no cinema, come uma pipoca, sai de casa e foi ver um filme. Mas na maioria das vezes, a gente vem em casa. Então, o que acontece? O filme, ele é um entretenimento. A atividade física, ela é necessária. Então, se você tende a ir de vez em quando para a academia, você está falhando no básico. Por isso que eu sempre estou falando da ideia, vamos treinar em casa. Hoje eu levantei atrasada, não deu tempo de ir de manhã, aí à tarde eu levei os filhos para a escola, ou eu fui ao médico, ou fiquei até tarde no trabalho, perdi o dia. Não, você não perdeu o dia. Você perdeu o horário de ir para a academia, mas o dia não está perdido. Até meia-noite é aquele dia. Até o horário que você for dormir, né? Então, assim, se você não está conseguindo colocar a atividade física como um compromisso, e eu entendo, porque a vida hoje é corrida, ela é até desgastante, né? E às vezes fica parecendo, até parece que eu vou para academia. Até eu chegar lá fazer são 2 horas. Então, não vai. Faz em casa. Chegou em casa, põe uma roupa de casa e você pode treinar limpando a sua casa. Porque... Gente, é isso que ela ensina, gente. Porque você não pode perder, essa né? facilidade, né? Porque realmente, você está dizendo uma coisa que é assim, hoje, para a gente ir para academia, tem tanta coisa que você fala, é um investimento. É um investimento. Né? Meu amigo falou assim, Beth, eu fui na academia, o médico falou que eu tinha que ir para academia, eu fui lá, fiz a minha matrícula e fui. No outro dia, o cara me deu uma lista. Né? Então, você tem que trazer isso. E aí, para as mulheres, então, tem o tênis certo. A academia é um ambiente assim, né, de muitas comparações. Sim. Né? Então, não é essa questão, é a questão da gente exercitar, que é o mais importante, onde quer que seja. Nossa cidade, Débora, eu queria até comentar isso com você. Nossa cidade, ela tem bosque, ela tem pista de caminhada, ela tem escadaria. Eu já vi você fazendo exercício na escadaria. Muito. Ela tem essas academias ao ar livre, assim, que tem... Agora acho que nem se fala muito, mas no começo tinha tanto prós e contras, né, com relação. Mas a gente faz academia também, não sei, fora de casa. Eu sei que você é adepta à casa. Mas, assim, não precisamos tanto ir nesse formato de academia e ir com a nossa roupinha mesmo, fazer do nosso jeitinho. Exatamente. Na verdade, e a nossa cidade, como tá? Comenta isso também, por favor. Comento. Eu costumo levar todos os meus alunos para ambientes externos, para que eles entendam que se uma hora eles não estiverem fazendo exercício comigo, que eles saibam fazer sozinhos. Porque eu não vou ser eterna, eu não vou ser personal 20 anos de uma pessoa, né? Então, se ela ficar 20 anos comigo e ela não conseguir se exercitar sozinha, ela não aprendeu nada comigo. Então, eu acho que a ideia... Acaba criando até uma dependência, Uma dependência, né? E não a ideia não é essa, né? Então, eu acho que é bom a gente colocar assim... Débora, eu gosto de ir para academia, me produzir para ir. Lá eu tenho amigos e a coisa flui, faz bem para mim. Ótimo! Isso faz bem para você, assim como plantar faz bem para mim. Então, une o útil ao agradável e vai. Você é um estímulo para outras pessoas. Porque tem muitas pessoas que precisam disso. Eu não posso sair para correr sem uma bandana, né? Tem gente que sai para correr todo equipado, de uma forma que eu falo, meu Deus. E hoje onde tem eles estão indo? Específico, né? Exatamente. Não precisa de tanto. Mas também deixar claro que
Por exemplo, você falou da nossa cidade. Cruzeiro tem muitas academias ao ar livre. Elas são boas? São. Para quê? Para você começar. Para você se manter. Por quê? Ali você não vai ganhar massa magra. Quem está querendo ganhar músculo, ficar forte, você já está encaminhado. Você já tem vontade, já tem disciplina. Então, quem está querendo ganhar massa magra, ficar forte, você vai para a academia. Lá você vai alterar seus pesos e vai dar tudo certo. Agora, para você que não está fazendo nada, você vai falar, eu não vou para lá porque lá é para idoso, mas nem a atividade de idoso você está fazendo. Você entendeu a comparação? Às vezes eu falo para algum aluno meu, vamos dar uma corridinha na rua e a gente para na academia ao ar livre. Aqui elas estão bem cuidadas, tá bem bacana. Aí eles falam, mas nós vamos malhar lá? Eu falo, nós vamos malhar lá, por quê? Mas não é de idoso? Mas você tá fazendo aquele de idoso? Não, então vamos testar. E lá ele entende que nem aquele lá ele tá aguentando fazer. Então eu sempre falo para todo mundo, vamos começar do 0. Não vamos começar do 10, né? Do 20. Vamos começar do pouquinho. Vamos começar do pouquinho. Se você não está fazendo nada, caminhe. Todo mundo tem um monte de artigo hoje, pessoas dizendo que caminhar não faz bem. Não faz bem para quem? Se você já está correndo, caminhar não vai fazer tanta diferença. Se você já é musculoso, saudável e compete, não faz sentido essa caminhada. Mas se você não faz nada, é com a caminhada que você tem que começar. Que legal. Né? E talvez também entender que a caminhada ela pode te trazer uma reflexão. Você pode caminhar com o seu cachorro, com uma criança, você põe ela na bicicletinha, ela pedala e você caminha. A caminhada tem inúmeros benefícios, inúmeros. Para a gestante, para o idoso, para quem está em recuperação, para mim. Eu estou na minha plena forma física e eu caminho. Porque ela traz ali muita oxigenação. Às vezes eu uso a caminhada como meu aquecimento, no frio. Então, meu depende... Deus, acho que eu vou ter que começar a caminhar. Sempre depende de onde você está e para onde você quer ir. Acho que tem que se fazer ponto a pergunta A certa. E o ponto B, né? Exatamente. Da nossa vida. Acho que tem que fazer a pergunta certa. Você ensina crianças, tem uma menina tão bonitinha que faz exercício com você. Mandar um beijinho para ela. Ela eu chama acho uma Liz. Belezinha. Liz? Liz. Nossa, uma belezinha vocês fazendo exercício juntas, viu? Você ensina, né? Então, 5, 6 anos? Quantos anos ela tem? A partir de 3 anos na escola eu já tenho alunos. Ensina adolescentes. Sim. E ensina também pessoas mais maduras, né? Idosos também. Você ensina a exercitar, Sim. né? Quem dá mais trabalho? O adulto dá mais trabalho. Porque não vem, não é mesmo? A gente está numa época, e eu me lembro que a gente fazia exercício somente na escola. Na minha época de escola, ginásio, assim, a gente fazia exercício na escola. Então, era segunda, quarta e sexta, e o exercício continha também jogo de vôlei, basquete, corria um quarteirão, né? Até mandar um abraço para a minha professora, dona Vilma Antico, uma querida, né? E então era esse o nosso exercício. Acho que não tinha nem academia, né? E agora a gente vê assim, né, muitas academias, muitas possibilidades, mas não tem, né, essa disciplina, essa vontade, eu digo da minha parte, viu, Débora? Mas como é isso? Será que vem disso? Então, por exemplo, donas de casa, uma vida cuidou da família. Aí agora você vai falar que ela tem que fazer alongamento, tem que ir para academia, mesmo que seja essa do idoso. Na verdade, difícil colocar isso na cabeça, não é? Trocar a rotina é muito difícil, né? Quando você está habituado a fazer por muito tempo a mesma coisa, é difícil trocar e é difícil para todos, não é só para quem não faz. É difícil trocar qualquer rotina, eu acho. Sim, a mudança, né? A mudança da traz gente. medo, as pessoas têm vergonha, têm medo de não conseguir. E aí, por que eu digo que é mais fácil para a criança? A criança olha o professor como alguém que está ensinando. Então, ela está apta a aprender. É um exemplo, É um exemplo, e a criança tem muita energia. Então, por exemplo, eu tenho as minhas aulas na escola, elas duram 50 minutos. Eu não venço a energia das crianças em 50 minutos. Eu posso dar ali 50 minutos de atividade intensa. Elas entram com muita energia e saem com muita energia. Ainda mais nessa era aí de digital. Sim. Então, é o momento que elas têm. Agora, uma pessoa para mais de 30 anos, vamos colocar de 30 para frente, né, 25 para frente, ela já não tem mais essa quantidade de energia por conta de hormônio,
por conta da rotina, por conta de inúmeras coisas. O joelho já não é mais o mesmo. Então, a criança, ela sabe sentir dor. Se ela fizer alguma coisa que dói, por exemplo, se ela cair, ela levanta, bate a mãozinha no joelho e vai, ela continua. Legal. O adulto, se ele cair, ele senta e às vezes ele não levanta mais. Ou porque realmente doeu ao ponto dele não conseguir mais, ou porque ele já está com vergonha. Ah, isso não é para mim, não vou fazer. Então, o adulto tem mais dificuldade de vencer essa barreira, de trocar a rotina, e por isso que eu acho que é mais difícil. Não é impossível, mas é mais difícil. Mas aí a gente vê, às vezes aparecem alguns vídeos assim, né, de uma senhorinha de 90 anos levantando peso, assim. Nossa, é motivador, né? É motivador, é maravilhoso. Você tem, assim, alunos que você fala assim, nossa, eu gostei, gostou, né? Viu que é importante. Você tem, assim... Eu tenho hoje muitos alunos com mais de 60 anos. Uau! Mas que, infelizmente, eles chegaram até mim por conta do médico. Ah. Eles não vieram porque eles queriam vieram muito. Pela dor. Exatamente. Infelizmente, tem um momento da vida que o corpo ele vai cobrar, porque o nosso corpo ele tem um tempo limitado. E se você cuida bem dele, ele vai viver o mesmo tempo limitado, só que com dor, com problema, com limitações. Fazendo uma comparação com a máquina mesmo, né? Exatamente. Então, e olha, tem uma comparação que meu marido faz que é perfeita. E agora eu tô jogando ela na cara de todo mundo para ver se as pessoas acordam. Porque, assim, às vezes no feijão com arroz eu não tô conseguindo. Mas, assim, o meu aluno para lá, né, para fazer aula comigo num carro de 300 mil. E cada pneu custa 2 mil. E ele põe o melhor óleo. E ele põe a gasolina aditivada e manda lavar toda semana. E ele cuida daquela lataria como se fosse o seu maior bem. E ele entra no carro com pressão alta, diabetes, obeso, com dor, sem dormir. O intestino não funciona. E o carro dele é muito melhor que ele, visivelmente. Nossa. Então eu costumo falar... Você está colocando a melhor gasolina no seu carro e está colocando o que na tua boca para você comer? Olha isso. Porque às vezes você faz essa comparação. Ah, mas esse aqui é um pouquinho mais caro, eu não vou comprar. Mas pro carro ele põe o melhor óleo. Ele troca de carro a cada 3 anos e sai do carro doente. Vale essa reflexão para nós, para você que está nos acompanhando, porque é uma reflexão da nossa vida, né? Da onde a gente está investindo. E é natural mesmo, que às vezes a gente não tem dó, né? Mas aí para uma coisa para nós a gente tem, a gente sente. Você não, né? Todos, é muito. A nossa sociedade hoje está muito pautada nisso. Então, por exemplo, semana passada, um aluno meu, aí ele tem 75 anos, e ele falou para mim, eu sou o velho da lancha, Débora. Eu sou o verdadeiro velho da lancha, porque, por N motivos, a gente não precisa explicar. Eu falei, pois é, só que daqui uns 5 anos vai ficar a lancha, o carro, e o velho vai morrer, porque você não está fazendo jus para o seu corpo viver bem nesse período que foi designado para ele ficar aqui. A verdade é que muita coisa melhorou na nossa vida, muita coisa melhorou. Muita coisa. Mas quando a gente vê, né, por exemplo, imagens assim de, sei lá, 100 anos atrás, a gente vê que não tinha obesidade, né? Tinha menos, né? As pessoas andavam muito, as pessoas exercitavam mais, né? Acho que não tinha televisão, não parava nem para assistir televisão. Então tinha mesmo um movimento maior do corpo, né? Exatamente. Por isso que nesse método que eu falo de se exercitar em casa, eu vou dando dicas. É o SBC? Isso, saúde e bem-estar em casa. Olha! Eu vou dando dicas ali de como transformar a nossa vida na rotina, né, no dia a dia, de uma forma que você queime mais calorias. A gente pode fazer exercício em todos os cômodos da nossa casa? Em todos. Até no banheiro? Até no banheiro. Qual exercício que a gente faz no banheiro? O agachamento, quando você senta na privada. Mas a gente não faz 10 vezes. Mas você pode fazer. Se você, por exemplo, é muito triste, mas muitas pessoas sofrem de intestino preso. Sim. E o intestino é de extrema importância. Então, para você que tem intestino preso, para na privada e faz o agachamento, senta e levanta 15 vezes, massageando a barriga, você vai ao banheiro. Você já está treinando ali seu quadríceps, massageando seu intestino e preparando ele
para soltar ali o que precisa ser solto. Então, por exemplo, é simples. Você vai beber um copo de água e vai para o banheiro. Fica sentado lá esperando, não. Porque sentado o intestino não vai movimentar. Faz agachamento. Não é aconselhável que você fique ali fazendo força, por N motivos. Sim. Então, bebe a água, faz 10 agachamentos e vai limpar a casa. Se não der certo, bebe mais um pouco, faz mais 10, que você vai. Que exercício que a gente faz na sala? Na sala, você pode fazer abdominal no sofá. No tapete também. O sofá, ele é excelente para vários exercícios que você pode fazer assistindo televisão. Ah, eu não tive tempo. Põe a novela, põe o filme, põe qualquer coisa. Põe o A Gente Combina no podcast. Põe nosso podcast aí. Põe as perninhas para frente e você vai trabalhar seu abdômen e suas pernas. E nem vai sentir, não vai perceber. Isso. Mas a gente não fica assim com receio de falar, será que eu estou fazendo o exercício certo? É aonde entra os vídeos dessa menina. Exatamente. Os exercícios que eu coloco para fazer em casa, como eles não têm levantamento de peso, dificilmente você vai se machucar. Então, eu coloco ali exercícios que o ângulo da coluna, do joelho, eles vão estar propícios a acertar. Tá. Porque, assim, é fácil machucar se você estiver almejando muita coisa. Quando você está ali pegando muito peso, correndo ali com o joelho estranho, mas tem muitos exercícios simples, eficientes, que você pode fazer sem se machucar, tranquilamente. Que exercício que a gente faz no quarto, na cama também, né? Aliás, que o correto já é acordar fazendo um bom alongamento ali na cama. Exatamente. Né? O alongamento na cama, eu acho que é o melhor, porque é aquele despertar do corpo. Sim. Né? Você abre o olho, você precisa de um tempinho ali. E eu acho que não tem melhor momento para se alongar do que na cama mesmo ao acordar. Mas fora da cama, a cama pode servir de apoio para cervical, para lombar, para o joelho. Tem alguns alongamentos que eu faço fora da cama, mas usando ela de apoio. Na cômoda, você pode usar ela na lateral para alongar seu tronco. Então, tudo vira um aparelho. Porque, para falar a verdade, todos os aparelhos que trazem um exercício físico, ele foi pensado para que você faça um movimento fora da academia. Então, por exemplo, você vai no supermercado cheio de sacola na mão. O agachamento é para te ensinar a pegar as sacolas sem machucar a coluna e ir até o carro. Né? Para você que tem neto e vai pegar o neto o dia inteiro no colo e inúmeras coisas que a gente faz no dia a dia que se machuca porque você não está fazendo um exercício que é parecido com aquilo. E é real, né? A gente, quando faz exercício, a gente, como é que fala? Tem as vitaminas, as dopaminas, as endorfinas, e realmente, né, traz um bem-estar, como você disse aqui, um bem-estar muito bom pra gente, né? O corpo que trabalha, mas a mente clareia, né? Que o corpo trabalha junto com a mente. Ele não está separado, ele é junto. E aí tem a questão da respiração também, né? Exatamente. Na verdade, quando a gente está fazendo exercício físico, primeiro a gente está trabalhando os nossos hormônios, porque ele começa a trabalhar antes mesmo do corpo. Porque quando você toma a decisão assim, eu vou fazer, antes do corpo fazer, você liberou a dopamina. Uau. Ela está te dando o estímulo para fazer. Aí, depois que o corpo mecanicamente faz alguns exercícios, aí você já começa a produzir outros hormônios, que é a endorfina. E o melhor acontece quando a aula acaba. Depois que você treina, depois de meia hora, 40 minutos, depois desse momento, a gente tem uma sensação de prazer, porque você está tão endorfinado que você fica criativo. Eu costumo falar para os meus alunos que o meu retorno de volta para casa, ele foi os momentos que eu mais criei. Porque você está endorfinado, transpirado. Aí você sabe aquela sensação, eu fiz o que eu tinha que fazer, deu certo. E agora, né? Agora a sua cabeça fica criativa. Porque é questão de hormônio mesmo. Você está cheio de coisa boa. Então, você produz muita coisa pedalando, caminhando, correndo, se exercitando. É depois do treino que nasce uma grande ideia. Nossa, estou precisando treinar. A Débora está me fazendo muito bem aqui que hoje, bom, viu? que bom. Ô, Débora, queria fazer uma pergunta para você, e você fique bem à vontade para nos responder, mas eu vi que você fez um procedimento cirúrgico, e aí era para você perder um número de peso, você perdeu muito mais.
Porque a gente pensa assim, né? A profissional de educação física, está tudo certo com eles, nada de ruim acontece. Você passou um momento difícil? Passei bem difícil. Um grande susto. Na verdade, essa frase que você falou antes, com o professor de educação física está tudo bem. A gente tem essa referência. Ela é uma meia verdade. Porque a gente está buscando estar bem, mas a gente não está livre das coisas do mundo. Sim. Né? Então, há 4 anos, eu tive um erro médico. Há 8 anos atrás, eu tive uma gestação ectópica. E né, eu tive que tirar um pedacinho da minha trompa, porque o feto ele não desceu para o útero. Sim. E aí, nessa cirurgia, eu tive um erro médico, que eu fui descobrir 8 anos depois. Nossa. Então, há 4 anos atrás, eu descobri, inusitadamente, 2 compressas dentro do meu abdômen. Foco na cara dela, gente. Meu Deus. Pois é. E aí, eu descobri... E você sentia dores, alguma coisa? Eu não sentia nada. Nada. E como é que você descobriu? Então, eu descobri porque no período da pandemia, eu peguei Covid. E aí, minha imunidade caiu. Estava praticando menos atividade, porque a gente estava recluso, né, em casa. E aí, o meu corpo entendeu que estava na hora de expulsar essas compressas, que estavam encapsuladas. Meu corpo, muito saudável, graças a Deus, encapsulou elas. E aí, eu comecei a ter dor de estômago. E muito rápido, a gente descobriu que tinha alguma coisa errada ali. E aí, nós descobrimos isso. 2 compressas esquecidas no meu abdômen há 8 anos. E aí, o que acontece? A história é muito longa, né? Tinha que ter um podcast só para contar. Só para contar essa história. Mas, fazendo um resumo, assim... eu tive que operar. Eu abri toda a minha barriga. De ponta a ponta, assim, do meu seio até minha genital. Abriu tudo. Tirou todos os meus órgãos para poder ver se não tinha mais alguma coisa que não estava aparecendo nos exames. Aí eu perdi o final do meu intestino. E com tudo isso, né, é um procedimento muito agressivo. Imagina. Eu parei de comer, tive que fazer dieta, eu passei por 2 cirurgias. Eu perdi 16 quilos nesse período. 16 quilos? 16 quilos. Só que aí o que acontece, né? Como eu sempre controlei muito gordura corporal, massa magra, eu acho que podia perder na época no máximo uns 2, 3 quilos, vamos dizer assim, para eu ficar bem magrinha. E aí eu perdi 16. Você ficou muito magrinha, muito magra, eu fiquei muito. Eu perdi toda a minha massa magra, toda. E assim, não tinha como, né? Foram 4 meses assim de... Eu parei de dar aulas porque eu estava muito debilitada. É uma cirurgia muito agressiva, né? E aí me recordo que quando eu retornei, assim, que eu já estava me recuperando, eu saía na rua, as pessoas pensavam que eu estava com alguma doença muito grave, porque eu estava mesmo muito debilitada. Então, nesse período... Quem conhecia a Débora antes da cirurgia estranhou demais, nem reconheceu. Então. Irreconhecível. E, para falar a verdade, Beth, eu também não me reconhecia. Porque quando você muda muito a sua fisionomia, você perde a viscosidade da pele, né? Eu fiquei muito magra e, assim... eu vou até ressaltar aqui dentro da minha área, né? Que pessoas com muito peso, elas não são saudáveis, mas as que estão muito magras também não. Sim. Né? Nenhum nem o outro. A gente está sempre aqui falando do equilíbrio. E nesse período de muita magreza, eu não transparecia saúde, eu transparecia doença. Né? Eu estava debilitada. Mas, graças a Deus, essa história teve um fim feliz. Ai, que bom. Eu pude surpreender a ciência com a minha fé, com a mecânica quântica e com a minha área, porque que coisa boa. Todos os médicos que passaram por mim, eles me disseram pontualmente que te salvou foi sua saúde. Porque se você não tivesse músculos fortes, você não ia aguentar tal cirurgia, tal procedimento, e nem o esquecimento das compressas na minha barriga, né? Porque eu não tive nenhuma infecção, eu não tive nada. Hoje eu sou uma pessoa normal e estou aqui contando essa história para dizer, gente, se cuida, porque o problema bate na porta de qualquer um, né?
Nossa, Débora, parece que a gente só vê assim um caso em milhões, né? Olha, É muito difícil ver, eu ver gostaria uma muito coisa. de falar para você que é um caso em milhões, mas não é. É mais comum. No Brasil é muito comum os médicos esquecerem Meu materiais cirúrgicos. Jesus. Depois desse meu processo, né, que eu passei, eu conheci muitas pessoas que passaram mais ou menos pela mesma situação. Claro, com um tempo menor, né? Sim. Esse caso de 8 anos, eu ainda não encontrei ninguém. Gente, se tiver alguém aí, vamos bater um papo, porque o meu Nossa. médico sempre me diz, Débora, você entrou para minha história por enquanto, porque com 30 dias 20 dias com um corpo estranho, o corpo ele já te dá febre, ele te dá mal-estar, te dá Vem náusea, infecção, né? e eu realmente estava bem saudável para contar essa história. Que bom que você está aqui contando Surpreendi essa história. você! Ô, Débora, vamos falar um pouquinho de meditação? Vamos. Você falou uma vez uma frase que diz assim, que a gente precisa se cuidar porque nós somos plantinhas. A gente precisa de sol e a gente precisa beber água. Isso. Né? E a gente é mesmo um ser complexo. Né? E muito se fala hoje em dia sobre a meditação. Tem até um livro que fala que a gente tem que acordar, ou melhor, sugere, né? Acordar às 5 horas da manhã e fazer uma leitura e fazer meditação. E tem, acho que é uma caminhada, um exercício. São 5 coisas, né? 6 coisas que tem que fazer. E você pratica meditação. Como que você faz? Como você medita? Eu acho que há uns 10 anos atrás eu não poderia dizer isso de jeito nenhum. Porque com a vida corrida que a gente subentende que meditar é parar, esvaziar a cabeça e não fazer mais nada naquele momento. E não pensar em nada. E não pensar em nada. E isso é impossível para o ser humano, né? E aí, dentro de todos os meus estudos e as minhas buscas, eu descobri que meditar no Oriente é diferente de meditar no Ocidente. Sim, porque a gente tem a meditação muito oriental. Exatamente. Né? Aquela de plena paz, né? Então, assim, se você nasceu no Oriente e tem o costume, teve essa educação, você vai conseguir parar por 40 minutos e pensar só na sua respiração facilmente. Mas aqui, na onde nós moramos, onde tem buzina e a gente corre o tempo todo, para mim parecia impossível. E aí eu descobri um autor, ele é o Osho. Ele me ensinou nesse livro que a gente pode começar com a meditação ativa. E foi aí que o plantio começou na minha vida. Porque eu não conseguia meditar, para mim era muito difícil silenciar, acalmar tudo isso, né? Então, tempo, com tanta coisa para fazer. Toda vez que eu parava para meditar, eu pensava, mas eu tenho aquilo para fazer e estou aqui, sabe? Como se estar ali fosse algo... Eu estava perdendo tempo. Perdendo tempo, exatamente. E aí eu aprendi que para começar a silenciar a nossa cabeça, a gente tem que silenciar o corpo. E ele começou a me dar dicas, né, nesse livro, de que quando eu estou fazendo alguma coisa sozinha, que eu gosto muito, e me dá prazer, eu estou meditando. Que eu estou me dando este momento comigo mesma, sem falar, sem o estar próximo do outro. E aí eu pensei, eu gosto de plantas, então eu vou me dar esse momento. Então você medita mexendo com plantas. Eu comecei assim. Tá. Então, para eu começar a meditar, eu comecei na meditação ativa, que foi plantando. E como eu danço, eu gosto de dançar, eu comecei a dançar sozinha. Os meus alunos saíam da sala e ali eu até diminuía a luz e deixava o meu corpo solto, sem nenhuma obrigação de tempo, contratempo e de nada. Passos. Só fica livre. Então, eu colocava uma música minha e fui aprendendo a fazer a meditação ativa e eu descobri que isso me trouxe muito prazer. Então, eu descobri que silenciar o corpo me ajudou muito. E depois, eu acho que de uns 2 anos, fazendo essa prática de meditação ativa, eu comecei a buscar a respiração, que aí é sentar um minutinho e só me concentrar nessa respiração. E aí eu digo de novo lá, né, a mecânica quântica me ajudou muito. Que legal. Porque aí eu pude me concentrar ali nas células, em todo o funcionamento do meu corpo. E dentro desse processo aí que eu passei cirúrgico,
ele foi de extrema importância para que eu aprendesse a ouvir o meu corpo e a meditar, porque tempo é o que eu mais tinha. Que legal. Nossa, Débora. Eu fiquei presa ali numa cama de hospital muito tempo. E você faz o quê ali, né? Falei, bom, eu não vou perder o meu tempo aqui pensando no problema que já se instalou. Eu preciso me recuperar, então eu estudei e meditei. Era o que eu tinha para mim ali naquele momento. Minha amiga, é o seguinte, nós estamos na semana do Dia dos Pais. E eu vi que recentemente você realizou um sonho do papai. Ai, foi muito legal, nossa. Conta pra gente. Meu pai sempre gostou de aventuras, sabe? Sempre gostou de andar de moto. Aventureiro. Ele era o tiozão que estava sempre no Play Center com a gente na época. Ai, né? Que gostoso. E eu lembro que na fila, assim, tava eu, minhas amigas e meu pai. E ele estava sempre nos momentos de desafio, ele gosta de altura, sempre teve vontade de voar. E agora aí com o balonismo na nossa cidade, a oportunidade apareceu. E eu vou te dizer como que as pessoas estão carentes de histórias carinhosas, histórias boas, porque na minha mídia social, eu sempre estou falando de bem-estar, atividade física, e eu já tenho ali mais ou menos um público, né? Então, por exemplo, eu coloco ali um vídeo, eu tenho 10 mil pessoas que visualizam e 2 mil pessoas que comentam. Que legal! E aí, é um público. Quando eu postei o vídeo do meu pai... Foi uma Viralizou. chuva. Não, foi uma chuva de pessoas novas falando que lindo isso que você fez pelo seu pai. Como se eu tivesse feito uma coisa muito longe da nossa realidade, sabe? Então, assim, eu percebi que... Pra mim foi uma experiência inusitada, foi muito bom. Eu achei muito bonito. Viver esse momento com ele foi maravilhoso. @Débora Carneiro. Débora Carneiro Oficial. Lá no Instagram, viu? Podem procurar lá, tá como Rios, né? Isso. Tá como Rios. Ela fez um passeio de balão, porque aqui na nossa cidade de Cruzeiro, anualmente tem, né? O Festival de Balonismo. E ela presenteou o pai dela com esse momento, que era um sonho dele. Era um sonho dele. E eles pegaram uma tarde muito linda, e ela foi contando tudo aquilo. E o pessoal também ficou encantado com o seu pai, ele queria ajudar lá depois. Não, ele interagiu demais com o pessoal do balão. Ficamos amigos dos balonistas e agora ele falou, eu vou comprar um balão. Não, nós vamos começar a voar de balão. Foi muito bacana. E é legal que eu acho que os nossos pais, por muito tempo da nossa vida, eles que nos presenteiam, né? Então, é uma graça muito grande a gente viver e poder presentear os nossos pais com sonhos, né? Com vista para a natureza, entendendo o jeito melhor, aquela história da linguagem do amor, né? Entendendo como que ele vai ser mais feliz, qual o presente que vai deixá-lo mais feliz. E sabe, Beth, nessa história aí do meu pai, eu sabia que ele queria voar e eu imaginei que ele fosse ficar bem feliz, mas eu fui a maior presenteada no passeio, porque ele estava super tranquilo, feliz, ele subiu chorando, sabe? As lágrimas caíram, mas eu estava tão emocionada com ele e com aquela multidão vendo a gente subir, porque as pessoas estavam... As pessoas estavam chocadas dele ter tido coragem de subir. É muito legal. E assim, nós vivenciamos um momento lá em cima, porque andar de balão é diferente daquilo que eu pensei, é muito calmo. Tem uma hora que o balão parece que ele para no ar, assim. Olha. Não faz barulho. E é como se você fosse um pássaro mesmo, sabe? E nós vivenciamos momentos ali de silêncio entre ele e eu, que foi um silêncio de amor tão grande, tipo assim, a gente ficou analisando aquela vista, uma natureza tão linda, olhar a terra de cima, as casas, tudo tão pequenininho. A gente consegue ter um pedacinho de como a gente é pequeno nesse mundo, né? Quando você olha de cima, você fala, meu Deus, nossos problemas todos estão lá embaixo de forma tão pequena, né? Deve ser assim que Deus E a gente aqui em cima, né? E o meu pai, a gente teve um diálogo lá em cima tão importante para mim, que eu falei, meu Deus, se soubesse, eu tinha levado ele pra voar de balão há mais tempo.
Levava em Boituva. Já tinha levado antes, exatamente. Foi tão bom. Que lá assim. tem todo fim de semana, Meu, né? e agora ele já tá querendo voar de outra coisa aí. Ai, que Aí eu coisa falei, boa. ah, meu Deus do céu. Que presentão, viu? Que presentão. Quem dera todos nós, né? Como filhos, a gente tem essa oportunidade, né? De Ai, dar o pois presente é. certo, viu? Eu me senti realizada. Ô, Débora, a gente está se entendendo muito bem, a gente está combinando, viu? Mas eu não te contei uma coisa, minha amiga. E antes de encerrar, eu preciso fazer a PD. Você sabe o que é PD? Eu não sabia o que era SBC. É, Né? PD. Agora eu já sei, é PD. Vamos lá, deve ser um papum, um padum. É pergunta difícil. Ai, meu Deus, vai lá. E eu pensei em várias, assim, eu nem conhecia a sua história, mas eu quero te perguntar o seguinte: você tem medo de morrer? Você teve medo de morrer nesse procedimento cirúrgico aí? Porque você é uma pessoa que exime muita vida, né? A sua energia, assim, e as pessoas vão conhecer a sua página, vão ver. Você tem uma grande fome de viver, uma alegria de viver. Nesse momento, você teve medo de morrer? Eu passei por 2 momentos que, quando eu estava com muita dor, porque eu tive ali uns 30 dias de extrema dor, e eu não sou uma mulher que senti dor na vida física. Nem dor de cabeça, dor de barriga, eu sempre fui muito saudável, né? E aí eu experimentei aí o que é dor física. Teve um período assim de dor física que eu lembro que eu falei pro meu esposo e minha filha, eu não quero viver aqui na Terra sentindo esse tipo de dor para sempre, ou sentindo esse tipo de dor, eu não quero viver assim. Porque é o que você disse, né? Eu gosto de viver, eu adoro viver. Eu gosto de viver pequenas coisas, grandes coisas, eu dou valor em momentos pequenos, que parecem tão pequenos. Então, como eu vivi um momento de muita dor, naquele momento eu falei, Deus, vou aceitar a minha ida, não tem problema, mas eu não quero viver com dor. Mas eu não quero morrer agora, não. Acho que eu tenho medo, não é de morrer, mas de não viver tudo que eu gostaria de viver ainda. Eu quero ter netos e eu não tenho neto ainda, como é que pode? Então... Não, tem muita vida para se viver, tem muita né? vida, Como então, diz a música. eu não tenho medo de morrer porque eu acredito em Deus, não posso ter medo de morrer, né? Mas eu não quero morrer agora, que eu quero ajudar muita gente ainda, quero viver muita coisa. Que legal. Que é isso. Minha amiga, é aquilo mesmo que a gente comentou. Antes de começar o podcast, gente, ela virou e falou assim, não, estou animada. Eu falei, posso perguntar isso? Né? Aquecendo aqui, alongando as ideias, né? E aí, é aquilo que você disse, quando começasse a ficar bom, estava na hora de acabar. Mas a gente encerra assim, olha, pedindo para você tirar uma mensagem para encerrar nossa noite e a sua participação. Leia para a gente, por favor. Não podia ser diferente. Olhe para o Senhor e você ficará radiante de alegria. Salmo 34,5. É essa palavra mesmo, né? A alegria que tem que fazer parte da nossa vida desde começar o dia, né? Exatamente. E só para encerrar, então, só mais uma pergunta. Qual que é o melhor horário para fazer exercício? O horário que for melhor para você. Olha, gostei dela. Porque tem gente que fala, não, à noite não pode fazer, porque atrapalha, não de manhã, não sei o que, não sei o que. Mas é o horário que encaixa na agenda. Nós somos seres individuais, cada um vai gostar de um horário, vai se adaptar melhor num horário. Inclusive, se você treinou de manhã e não gostou de treinar, pode ser que você tenha que treinar à noite, à tarde. Experimente outras formas. E tá tudo bem. O importante é movimentar o corpo. Eu não me importo se você treina às 5 da manhã ou às 5 da tarde. Eu me importo se você treina. Então, o horário é o que for melhor para você. Então, ela não se importa comigo, porque eu não treino. Não, nós vamos marcar outro dia para contar como está sendo a sua experiência treinando. Tá bom, então, minha amiga. Bom? Olha, para encerrar mesmo, peço que você deixe uma mensagem aí para quem está acompanhando nosso podcast. A minha mensagem é que eu fui muito bem recebida, gostei muito de iniciar aqui a minha vida nas conversas pela minha madrinha, agora ela vai ser minha madrinha, Beth, e eu queria dizer para você que me acompanha e que vai me conhecer agora, é que é simples mesmo. Dar o primeiro passo é mais fácil do que você pensa. Vamos desmistificar as coisas, que a vida fica mais fácil.
Débora, adorei te conhecer. Eu também. Viu? Foi muito boa a nossa conversa, a gente combinou muito. Eu também viu? acho. E assim a gente vai encerrando, então, o nosso podcast, que estendeu, né, gente? Mas também o papo estava tão bom. Eu desejo que você tenha uma excelente noite. Sabe o que vai acontecer terça-feira que vem? A gente vai estar aqui de novo. Tchau, tchau.